Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios, o programa que valoriza e incentiva os empreendedores e talentos da nossa região. Aqui você se inspira e conhece o outro lado do mundo empresarial e artístico, as histórias motivadoras e ideias que ganharam forma e se transformaram em realidade. Dá só uma olhadinha no que você vai ver no programa de hoje. Existe um vilão que tem acometido trabalhadores em todo o mundo. Um problema de saúde que atrapalha o rendimento profissional, causa esgotamento mental e físico e pode trazer consequências graves se não tratado. No programa de hoje vamos saber tudo sobre a síndrome de burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Quem explica tudo pra gente é o médico psiquiatra Fabrício Batista. Essa síndrome ela é relacionada ao trabalho. Então, essa situação de tensão permanente isso gera um estresse no indivíduo e com o tempo vai se passando, isso vai agravando e se você não abordar, isso pode ter desfecho muitas vezes até mais sério. No quadro Em Dia com a Saúde, vamos tirar algumas dúvidas sobre a lipoaspiração com o Dr. Cleider Gomes. A lipoaspiração é um procedimento que todos, às vezes, têm medo de realizar. É um procedimento que não deveríamos ter medo, mas temos em função dos casos que acontecem na mídia, acontecem ao longo dos anos aí, porque a lipoaspiração ela foi considerada um procedimento, digamos assim, muito simples, e essa simplicidade do procedimento acabou levando a problemas de ordem anestésica, problemas de ordens variadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora está no ar o Talentos e Negócios. O ano está começando e depois das férias é hora de voltar com força total ao trabalho. Porém, é preciso ficar atento com as tensões no ambiente profissional, pois isso pode gerar uma síndrome crônica, que é conhecida pelo estresse e o esgotamento mental e físico. Nós vamos falar sobre essa síndrome, que é a síndrome de burnout. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Talentos e Negócios o médico psiquiatra infantil, Fabrício Batista. Fabrício, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Vamos falar desse assunto que é tão pertinente. Obrigado pelo convite. Com certeza, é um assunto bem pertinente e bem presente nos dias atuais. Está cada vez mais comum. E o que é essa síndrome de burnout? Qual que é o significado desse termo? Então, o termo burnout significa é quando você tem uma situação em que ocorre a ausência de energia, né? Então, é um termo do inglês que vem e ele fala que é quando alguma coisa para de completar para de funcionar por absoluta falta de energia. Então, isso é como se alguma coisa se queimasse, né? Então, é um termo adaptado e que é bem interessante para a gente usar nesse caso, né? Na psiquiatria. E ele pode ser confundido com a depressão? Pode sim ser confundido com a depressão, mas deve-se ter um olhar mais atento quando você vai fazer a anamnese, quando você vai entrevistar o paciente, você consegue diferenciar bem uma situação de depressão da situação de burnout, né? São quais diferentes. São as causas dessa síndrome? Então, as causas, basicamente, é quando você tem um indivíduo que ele está exposto a uma situação de tensão permanente, uma situação de muita exigência, principalmente relacionada ao trabalho, né? Essa síndrome ela é relacionada ao trabalho. Então, essa situação de tensão permanente isso gera um estresse no indivíduo e com o tempo vai se passando, isso vai agravando e se você não abordar, isso pode ter desfecho muitas vezes até mais sério, né? É mais comum acontecer isso com pessoas que trabalham numa área que elas não gostam ou trabalham sob forte pressão? Isso, exatamente, você falou bem.
muitas vezes acontece quando o indivíduo está sendo muito solicitado em seu trabalho ou nas diversas esferas da vida, né? Mas o trabalho é um plus, né? Alguma coisa que vai tem um nexo causal maior, tem uma relação de causa e efeito maior. Então, o indivíduo ele começa a sentir os efeitos, né? Começa a ter vários sintomas. Quais são esses sintomas? Então, os sintomas são ele começa a ficar uma situação de tensão emocional, né? O estresse, como eu mencionei. Ele fica com um humor mais irritável, né? Ele começa a ficar mais nervoso, um descontrole do humor, né? Tem umas reações inesperadas, né? Além disso, pode ter ansiedade e a sensação, muito importante, que é a sensação de esgotamento mental. A pessoa percebe que está indo além dos seus limites, das suas capacidades mentais, né? Então ele está sendo muito exigido. Então é a hora que ele começa a piorar. E além disso pode ter sintomas físicos, né? Ele pode ter dores no corpo, né? Cefaleia, pode ter aumento de pressão arterial, pode ter dor no estômago, sintomas gastrointestinais, né? Então ele pode ter diarreia, pode ter uma náusea, são vários os sintomas. Mas o que ele mais sente é essa sensação de esgotamento mental. Eu estou cansado, estou percebendo que eu não estou tendo energia mais para trabalhar. Ele gosta de trabalhar, não está com uma tristeza profunda, mas sente que não tem energia para fazer aquela coisa que até então ele gostava, né? E que tipo de público que é mais atingido por esse problema? Uma excelente pergunta. Assim, o público mais atingido é aquele que trabalha diretamente com demanda, né, de pessoas. Então, profissionais da área da saúde, então enfermagem, os médicos, jornalistas também estão submetidos a essa demanda, trabalham sob pressão do tempo, né? Os profissionais da educação, então os professores são muito acometidos por burnout. Soldados, bombeiros, né, polícia militar. Então, são pessoas que estão diretamente relacionados ao atendimento ao público, né, profissional de RH também. Então, e, sobretudo, as mulheres, né, que muitas vezes fazem dupla, tripla jornada de trabalho, né, tem que trabalhar fora de casa, tem que cuidar das crianças e depois ela ainda tem que arrumar a casa, quando você não tem um companheiro que é realmente um parceiro, né, então acaba ficando sobrecarregada. E é uma síndrome muito frequente hoje nos consultórios? Olha, está se tornando comum, infelizmente, né? As estatísticas atualmente estão falando em 40% nos grupos estudados, né? Não tem ainda estão se fazendo estudos para estabelecer uma prevalência, o número de casos que existem. Mas quando estudam grupos isolados é em torno de 30% a 40%. Já está crescendo bastante, né? Crescendo muito. Quais são as maiores queixas no seu consultório de pacientes com essa síndrome? Então, o paciente, ele apresenta esse desgaste, né? Esse cansaço emocional. Então, ele começa a ter essa sensação de falta de energia. Ele fala, olha, eu não estou tendo mais energia para levantar de manhã e ir trabalhar. Então, ele começa a ter essa exaustão emocional, certo? E aí ele começa a ficar mais nervoso, mais irritado, com menos iniciativa. Ele também tem um distanciamento emocional. Ele começa a se distanciar afetivamente do trabalho, então ele não quer mais, não gosta mais, ele não entende por quê. E também das pessoas, né? Dos colegas de trabalho, dos familiares. Isso vai gerando uma desesperança, ele vai ficando desestimulado, certo? E aí gera também um sentimento de diminuição da realização pessoal. Então o indivíduo começa a ficar desanimado, ele não vê mais sentido naquele trabalho e aí ele não tem, isso não retroalimenta, né? Não dá aquele reforço positivo de você ir trabalhar, ele começa a não ver sentido mais nas coisas, começa a gerar uma frustração muito grande. E isso posteriormente pode se relacionar também a uma depressão, pode ocasionar uma depressão, né, futuramente. Bom, daqui a pouquinho então nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora no primeiro bloco a gente conheceu um pouquinho do que é a síndrome de burnout e depois do intervalo vamos saber como evitar e como as empresas devem trabalhar num caso de um paciente, de um colaborador que está passando por esse momento.
A gente volta já com Talentos e Negócios, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios. Hoje eu estou recebendo o Dr. Fabrício Batista, que é psiquiatra e psiquiatra infantil, e estamos falando sobre a síndrome de burnout. Essa que é a síndrome conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional, né, doutor Fabrício? Exatamente. A gente conheceu no primeiro bloco um pouquinho do que é, né, as características da síndrome de burnout, e agora vamos falar um pouquinho das consequências. O que esse problema, se não tratado, pode acarretar para o paciente? Então, para o paciente, do ponto de vista pessoal, isso pode gerar vários sintomas que, se não tratados, podem se agravar cada vez mais e o indivíduo começa a ter um sofrimento mental muito grande. E a família, né, as pessoas que convivem com ele, tanto a família quanto o trabalho, vão sentir o reflexo desse adoecimento, né? E do ponto de vista profissional, o paciente começa a ter vários prejuízos, né, no trabalho. Ele começa a não render mais, ele não se sente motivado, não se sente interessado em trabalhar mais, em produzir, embora ele tenha vontade, mas ele não consegue, né? E isso gera prejuízos, né, tanto no ponto de vista pessoal quanto profissional. Certo. E como que você faz o diagnóstico? Uma ótima pergunta. O diagnóstico para síndrome de burnout, ele não precisa de nenhum exame. O diagnóstico é clínico, né? Ah, ele é clínico. O importante é que você tenha uma entrevista bem estruturada, bem detalhada com o paciente, para você entender o contexto desse paciente, entender a situação em que ele vive e o que pode ter ocasionado, isso está relacionado ou não ao trabalho. Tirar férias resolve o problema? Então, muitas pessoas dizem que vamos tirar as férias que aí vai melhorar. Só que isso é um engano, é uma impressão que se tem, mas que não se mostra benéfica na prática, né? O indivíduo sai de férias, mas quando ele volta, se ele for submetido à mesma carga de trabalho, o que provavelmente acontecerá, ele vai manter os mesmos sintomas, né? Então, é um paliativo, mas que não, ele por si só não ajuda. Como que é feito o tratamento? Então, o tratamento ele é medicamentoso e também através da psicoterapia, né? Quando você une essas duas linhas de tratamento, o sucesso é muito maior. Então, existem várias medicações que nós podemos lançar mão, associados à psicoterapia e, sobretudo, a uma mudança dos hábitos de vida. Se esse indivíduo não mudar os hábitos de vida, ele provavelmente vai repetir esse mesmo ciclo e vai desenvolver a mesma doença. Depois que passar o período do tratamento, mais para frente ele pode ter uma reincidência. Exatamente, vai ter. É grande a chance de ter, né? Então, a atividade, ele englobar algumas outras atividades, né, na sua vida, como atividade física regular, melhorar a alimentação, uma alimentação mais leve sempre favorece, né? Também pode desenvolver atividades de meditação, como yoga ou mindfulness, várias outras atividades para mudar esse hábito dele e gerar um resultado positivo. Bacana. Bom, mas aí no caso a gente está falando do tratamento feito com o paciente, mas lá no ambiente de trabalho, as coisas também precisariam mudar? Eu estou perguntando isso porque algumas empresas hoje têm investido em recursos para melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores e, com isso, evitar problemas como a síndrome de burnout. Então, esse seria um passo que algumas empresas já têm dado, né, para evitar ter problemas como esse. Você acha o que disso? Não, você pontuou de uma forma muito pertinente. Realmente isso vem acontecendo. Esses dias eu estava acompanhando uma reportagem sobre isso. Então, as empresas começam a ter atividade física como pertencente à carga horária do indivíduo, ele tem esse tempo para fazer isso. Muitas vezes é fornecido até na própria empresa, né, em alguma dependência da empresa. Atividades de psicoterapia ou de meditação. Então, isso tudo vem trazendo benefícios para o paciente e eles percebem que você tem um menor índice de absenteísmo, né, de falta ao trabalho, né? Então, o indivíduo, ele lucra muito com isso, o paciente, né, ele ganha muito com isso. E, por consequência, a empresa também deixa de ter prejuízos com aquele paciente.
com aquele funcionário que não trabalha da forma adequada, o que se espera, né? Então todos saem ganhando. E por outro lado também tem aquelas empresas que não lidam muito bem com uma situação como essa. Um exemplo disso é a própria Rede Globo, que demitiu recentemente uma jornalista que estava em tratamento com a síndrome de burnout, que é a jornalista Isabela Camargo. Isso aconteceu em novembro do ano passado. O que isso pode gerar para o paciente que já está em tratamento? Você acha que isso pode até agravar a situação dele? Exatamente. Acho que ambos saem essa perdendo, falta, né? assim, essa falta de apoio da própria empresa. Exatamente. Ambos saem perdendo porque é um investimento muito grande que você tem no seu profissional ao longo de vários anos para depois você simplesmente demiti-lo, né? Então o paciente tem um conhecimento, tem um know-how e você não vai valorizar isso. E a pessoa que é demitida, isso pode até agravar a situação, porque isso dá uma sensação ruim, a autoestima fica baixa, pode ficar baixa. Ela não se sente valorizada pela empresa. Não se sente valorizada e aí pode desenvolver um quadro depressivo também, né? Que esses pacientes, os pacientes que têm burnout de uma forma geral, estão suscetíveis a outros tipos de doenças, né? Qual que seria a conduta recomendável para a empresa, na sua opinião, né, para evitar passar por situações como essa? Eu acho que é importante a gente pensar em prevenção. Sobretudo em psiquiatria, a gente tem muitas condições de ter prevenção, né? Seja com segurança, com informação, com educação. E nesses casos, eu acho que a empresa já tem que adotar uma política de prevenção a esse tipo de situação. Então, olhar o seu funcionário como realmente um colaborador, investir nele, em dar condições para ele desenvolver melhor sua condição mental, né? O paciente que está em tratamento, ele precisa necessariamente, né, se afastar do trabalho? Olha, e qual o período que isso costuma acontecer? Por quanto tempo? É muito relativo, mas em vários casos você precisa de ter um afastamento, sim, porque você precisa afastar o elemento causador daquela condição. Então, e é difícil falar em tempo, precisar um tempo. Às vezes a pessoa com 2 semanas consegue se restabelecer, mas às vezes com 1 mês, 2 meses ou até um pouco mais. Então, e aí a gente vê como é importante a gente prevenir, né, dar condições para a pessoa ter uma vida mais saudável e aí você não ter situações como essa que podem ter desfechos muito desfavoráveis, muito ruins, né? E já existiu alguma situação em que a pessoa teve que sair do emprego ou mudar de área por conta desse problema? Com certeza, sim. Uma das possibilidades, quando a gente está tratando um caso desse, é solicitar uma mudança de função naquele mesmo trabalho. Mas quando isso não é possível ou quando isso não ajuda, muitas vezes o paciente acaba pedindo demissão do trabalho porque ele não consegue mais, né? Então a gente tem que evitar essa situação porque ela é muito comum. Então, para a gente finalizar, vamos deixar agora algumas dicas para evitar ser vítima desse transtorno. Eu acho que o mais importante é a gente olhar de uma forma crítica para as coisas que a gente faz e as coisas que a gente vem fazendo, né? E no começo é muito difícil relacionar essa condição à condição de trabalho, à condição de muita exigência no trabalho. Então a gente deve sempre observar e tentar mudar o padrão de vida, né, para melhor, sempre para melhor. Atividade física, alimentação, tentar melhorar as relações interpessoais, né, tanto no ambiente familiar quanto profissional. Então investir na sua saúde para que isso lá na frente te dê bons frutos e não dê tantos problemas quando podem acontecer, né? E se você tiver alguma dúvida, né, se estiver suspeitando que está passando por esse problema, o ideal é procurar um médico. Exatamente. Hoje tem muita informação na internet, né? Tá disponível para todo mundo. A gente só tem que ter cuidado com a forma com que a gente lê ou a fonte dessas informações. Mas eu acho que se tiver alguém com esse tipo de sofrimento, se tem dúvida, se acha que está podendo estar com síndrome de burnout, vá a um profissional da área de saúde, seja um psicólogo, um psiquiatra, para tentar conversar e entender melhor e ver se precisa ou não de um tratamento.
Tá certo, doutor Fabrício, muito obrigada pela presença aqui no programa, obrigada por tirar nossas dúvidas sobre esse assunto tão relevante. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer. Volte sempre. E você que está aí nos acompanhando, não saia daí que depois do intervalo tem mais informações aqui no Talentos e Negócios. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e agora vamos ficar em dia com a saúde com mais uma dica do Dr. Cleider Gomes. Olá, estamos aqui outra vez no quadro Em Dia com a Saúde para falar com vocês de um assunto que nós julgamos muito interessante em cirurgia plástica. Seria as indicações de lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento que todos, às vezes, têm medo de realizar. É um procedimento que não deveríamos ter medo, mas temos em função dos casos que acontecem na mídia, acontecem ao longo dos anos aí, porque a lipoaspiração ela foi considerada um procedimento, digamos assim, muito simples, e essa simplicidade do procedimento acabou levando a problemas de ordem anestésica, problemas de ordens variadas, né? Quando nós falamos sobre a escolha do profissional e a escolha do local onde você vai fazer a sua cirurgia, tem tudo a ver com esse tipo de complicação, né? Você deve fazer boas escolhas, né? Em seguida, a lipoaspiração é um procedimento que deve ser realizado, se possível, em separado. O que acontece é que às vezes somos procurados para fazer no mesmo tempo cirurgia da mama, cirurgia do abdômen e lipoaspiração. Nós não recomendamos associações variadas de cirurgia. Podemos sim fazer com alguns critérios em que, por exemplo, teremos aí um paciente com uma reposição sanguínea boa, um hematócrito alto, hemoglobina alto, que são parâmetros que nós utilizamos para saber se o paciente está com anemia ou não. E isto, dependendo de cada paciente, muito bem indicado, você poderia associar aí uma prótese de mama, uma mama com lipoaspiração. No mais, nós sugerimos que a pessoa faça combinações de mama e abdômen. É uma cirurgia que pode ser feita. Quando eu falo pode ser feita, significa que está atrelado a uma situação de saúde, de boa saúde. A pessoa goza de boa saúde, está bem e pode fazer a cirurgia, mas nunca associar a lipoaspiração a mais de 2 cirurgias. Ela realmente está indicada para a gordura localizada. Nós não deveremos emagrecer paciente com lipoaspiração. Às vezes nós deixamos, até de operar o paciente, infelizmente, pensando na saúde dele, porque ele não consegue emagrecer e nós, às vezes, não indicamos a lipoaspiração para o emagrecimento. A lipoaspiração ela tem que ser indicada para gorduras localizadas. Nós temos pontos precisos para lipoaspirar, então ela tem que ser indicada precisamente. O sangramento é outra coisa que a gente vai conversar nos próximos programas, né? E com certeza é um assunto bastante interessante porque envolve, digamos assim, a sua saúde, envolve a indicação da lipoaspiração, que ao nosso ver é um procedimento que deve ser feito em separado, apenas lipoaspiração. Com isso você vai estar naturalmente segura, é um procedimento feito de uma forma correta, você vai ter a sua satisfação, que é o que você busca, que nós buscamos também, nós profissionais buscamos. Se você tiver alguma dúvida, nós tiraremos nos próximos programas. Estaremos à disposição no WhatsApp, aqui mesmo. Se você tiver alguma dúvida, você envia para nós sua dúvida, que nós teremos um imenso prazer em retirá-la e buscar naturalmente a sua satisfação. Um abraço, até logo.
Muito obrigada pela dica de hoje, Dr. Kleider. Se você tem alguma dúvida, envia para o WhatsApp do Dr. Kleider, que ele estará tirando suas dúvidas aqui no quadro Em Dia com a Saúde. Bom, o programa de hoje está chegando ao final, mas antes eu quero deixar aqui o meu convite para você que quer alavancar seu negócio, aprimorar seu desempenho profissional e alcançar todos os seus objetivos em 2019. Nós podemos te ajudar. Entre em contato com a produção do Talentos e Negócios e saiba como. O número está aí no seu vídeo. Será um prazer te ajudar nessa tarefa. Acompanhe nossas redes sociais e receba informações e doses diárias de motivação. É só seguir o Talentos e Negócios no Face e Instagram. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e acompanhe todo o nosso conteúdo. Reveja nossos programas e compartilhe à vontade. Semana que vem eu volto com mais um programa especial para você. A gente se vê. Um beijo grande. Tchau, tchau.